Graça e paz, meu nome é Axel, eu sou de Contagem, Minas Gerais, eu sou de uma igreja batista e gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o evangelismo. Eu, desde quando eu converti, há 3 anos atrás, que eu comecei então falar de Jesus para outras pessoas, né? A gente tem nas mãos a mensagem de reconciliação, como Paulo mesmo disse, e nós devemos então, pelo poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Das primeiras experiências foi começar a falar para meus amigos, meus colegas da verdade mais próximos que eu tinha, antes de eu me converter, falar daquilo que me alcançou, né? Falar de Jesus. Eu tinha naquele momento acabado de encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Tinha acabado de ter agora, de novo, uma conexão de volta estabelecida com Deus. Então, aquelas pessoas foram as primeiras e Deus foi me trabalhando no meu coração para que eu pudesse continuar, então, falando o Evangelho para outras pessoas. Eu lembro que a primeira vez que eu falei em um ônibus, eu não sabia nem o que falar, na verdade, né? Eu ficava com muita vergonha e fiquei com medo. Confesso que no começo era um pouco diferente, né? Eu não tinha costume de ver outras pessoas fazendo isso aqui onde eu moro. Então eu sei que pedi a Deus para que pudesse estar comigo ali. E foi algo muito real. Eu veio no meu coração na hora que eu falei assim: Deus, mas como que eu vou falar? Não tem ninguém comigo aqui. Aí veio assim uma confirmação muito grande no meu coração. Eu falei assim: mas eu estou com você, né? E desde então eu venho tido experiências com o Senhor, evangelizando em ônibus, em trens, evangelizando também em grupos, em praças, né? Pessoas de todas as grupos sociais. Deus tem me levado a isso, né? Falar do Evangelho para outras pessoas. Nessas experiências, muitas coisas bacanas, experiências boas já aconteceram. De pessoas me procurarem depois que eu falo, de pessoas também querer saber mais sobre a fé cristã, de pessoas que já caminharam com Cristo por um tempo, mas algum tempo da sua caminhada elas deram uma distanciada, confessar para mim que queriam voltar, que se arrependiam de ter largado o Senhor, e algumas experiências que eu falo que são experiências também marcantes, mas que no começo a gente fica com um pouco de medo, né? Já teve vezes do que eu estar falando em algum determinado local, que as pessoas se levantarem, querer bater em mim, cuspir em mim. Também uma das últimas que aconteceu assim foi que, ao estar falando num trem, um segurança da linha parou o trem para poder falar, porque eu tinha que descer do trem, eu tive que descer, ele conversou comigo um pouco, mas o próprio Jesus falou conosco que não seria fácil, as pessoas não iam aceitar de bom grado, né, a mensagem da cruz, até mesmo porque ela é loucura para quem perece, né, mas também ela é poder de Deus. E Paulo, ele fala que nós temos essa mensagem, que é a salvação para todo aquele que crê, né? Tanto judeu, como grego, como brasileiro, porque o povo de Deus é um povo diferente, né? Cristo comprou para si pessoas de muita língua, pessoas de muita nação, de tribos, e nós somos as pessoas que Ele usa para que, por meio da palavra dele, Ele chame essas pessoas agora à fé, né? E eu quero hoje aqui encorajar vocês a pregar o Evangelho. Primeiramente eu quero exortar. Muitas das vezes a gente preocupa muito mais com a nossa própria vida do que a missão que Cristo nos deu. E a gente quebra esse mandamento de Jesus como se ele não fosse mais uma ordem que ele deu a seus discípulos. Jesus, antes de subir aos céus, com os discípulos, ele falou o seguinte: olha, está em Mateus 28, do 18 ao 20, ou 19, se eu não me engano. Ele falou: olha, foi me dado todo o poder, toda a autoridade foi me dada aos céus e na terra.
Então, vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizem eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também diz para a gente pregar o Evangelho, Marcos 16:15. E muitas das vezes a gente negligencia essa ordenança de Cristo. A gente se preocupa, às vezes, com a nossa posição social, a gente preocupa com a nossa própria, com nós mesmos, né? A gente pensa, o que as pessoas vão achar se eu falar isso com elas, mas assim como nós somos comprados por Cristo e Ele não se envergonhou de nós quando estava sofrendo tudo aquilo que Ele sofreu, nós devemos também cumprir a nossa missão. Cristo nos deu uma missão e nós devemos zelá-la e cumpri-la, para que outras pessoas, assim como nós, somos alcançados pela mensagem de reconciliação e o próprio Deus nos convenceu do pecado, do juízo, da justiça, que outras pessoas também possam ser alcançadas. A mensagem do Evangelho, ela é simples. E um dos métodos, se eu posso chamar isso de método, né? É o que eu uso para a minha abordagem, é dizer a situação do homem diante de Deus. Eu falo o que no pecado nos trouxe, a condenação que ele nos trouxe. Eu falo também que Deus é um Deus santo, um Deus justo. Também digo que Deus enviou seu Filho. As boas novas está em Cristo. Cristo estava reconciliando com Deus o mundo. E as pessoas agora têm agora perdão dos seus pecados. Aqueles que creem têm perdão dos pecados deles diante de Deus. E eles têm agora uma vida nova com Cristo. Jesus fala que o mundo teria sede, mas não de água, né, mas da palavra dele. E a gente vê isso ao conversar com bastante pessoas. Pessoas que estão sem sentido, a vida perdida, e a gente sabe o que pode transformar a vida delas. É Jesus Cristo. Então eu gostaria de encorajar você que está me escutando a pregar o Evangelho. Não tenha vergonha, porque o Senhor disse que estaria conosco até os fins dos tempos. Jesus, Ele nos deu o seu Espírito, nos capacitou para que a gente pudesse ser testemunhas dele, tanto para os discípulos na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, até no Brasil. Então, pregue o Evangelho. Não insista, fale de Cristo para as pessoas em sua volta, na sua escola, no seu trabalho. Fale do Senhor Jesus. Porque nós somos aquelas pessoas que temos a mensagem que pode transformar vidas. Essa mensagem não é sobre nós, mas é sobre Ele, né? Sobre o Senhor Jesus. Então eu quero te encorajar a pregar. Pregue o Evangelho quando você estiver dentro dos ônibus. Pregue a mensagem. Acho que as pessoas muitas vezes algumas vezes eu vejo algumas pessoas falando algumas coisas que não tem muito sentido com a palavra. Mas nós que Deus tem iluminado nossas mentes, nós dando graça para a gente compreender mais e mais da palavra, a gente pode falar daquilo que é verdade, né? Daquilo que a gente é testemunha. Então seja testemunha de Cristo, por onde você estiver. Que Deus te abençoe e que você possa juntos pregar o Evangelho a toda criatura. Até mais.